Naquela noite, enquanto estávamos juntos, o irmão dele nos flagrou naquele estado. Senti como se meu coração fosse parar de tanto terror e com aquela cena. Ele disse calmamente para Mahmoud: "Já chega por hoje. Quer comer sozinho?" Eu estava completamente atônita. Mahmoud respondeu: "Tudo bem, coma o que quiser, só não fale palavrão." Fiquei tão chocada que não conseguia falar nem fazer nada. Mahmoud se levantou e sentou no sofá ao lado da cama para observar a outra briga. Sou divorciada e tenho 29 anos. Meu ex-marido era insuportável. Eu nunca o amei. Só me casei com ele para fugir da esposa do meu pai, que tornava minha vida um inferno. Meu pai não teve voz ativa na decisão. Não sei por que ele era tão fraco diante dela. Foi isso que me fez aceitar qualquer homem que me pedisse em casamento, só para escapar dos abusos e do que ela me fazia. Ela também fazia meu pai me bater sem motivo algum, simplesmente quando lhe dava na telha, ou se eu dissesse qualquer coisa, ela usava isso contra mim e fazia meu pai me bater. Eu vivia com ela em miséria, humilhação e me sentindo inútil. Por isso, quando meu primo Mohammed me pediu em casamento, aceitei imediatamente. Mas, infelizmente, viver com Mohammed, com quem me casei para escapar da esposa do meu pai, foi ainda mais difícil do que viver com ela. Ele se revelou um viciado em drogas e todos os dias chegava em casa em um estado deplorável. Se eu tentasse conversar com ele, ele também me batia. Passei por momentos muito difíceis. E claro, desde o início, quando vi a situação dessa forma, insisti que não teria filhos com ele. Ele é um homem que não trabalha, não assume responsabilidades e nem sequer é um homem de verdade. Ele chegou ao ponto de querer me vender para os amigos só para satisfazer seus caprichos. Mas é claro, eu não podia aceitar isso. E fugi para a casa do meu pai. Mas, infelizmente, ele faleceu alguns meses depois que eu saí de casa. E descobri que ele havia transferido a propriedade do apartamento para a mulher. Ela imediatamente me disse: "Você não tem lugar aqui. Este apartamento está no meu nome. E, francamente, você não tem lugar comigo." O mundo pareceu ainda mais sombrio, especialmente quando descobri que meu pai havia transferido a propriedade do apartamento para a esposa e não havia pensado em sua filha, que sou eu. Num instante, eu estava divorciada e sem ter onde morar. Naquele momento, o único lugar que consegui encontrar foi a casa do meu tio. Meu tio é um homem muito bondoso. Ele tem 2 filhos, um da minha idade, chamado Mahmoud, e o outro cerca de 2 anos mais novo, chamado Haitham. Sua esposa tem problemas de saúde. Claro que quando meu tio soube da situação e que eu não tinha onde morar, ele me acolheu e me ofereceu um quarto em sua casa. Ele disse: "Não se preocupe, a casa do seu tio está aberta para você. Eu sou seu tio e sou responsável por você. Meus filhos são como seus irmãos." Eu morava com eles e cuidava de todas as tarefas domésticas. Ajudava a esposa doente dele com tudo, até mesmo com os remédios. E, claro, cozinhava, limpava e tudo mais. Sentia que eles precisavam de mim tanto quanto eu precisava deles, porque, como já disse, a esposa dele estava doente e não tinha tido filhas, então a casa precisava de alguém para cozinhar e limpar. Honestamente, apesar de tudo, eu estava feliz e sentia que Deus estava me ajudando a encontrar um marido, ou eu mesma veria o que faria. E, de fato, todos ficaram felizes em me ter e me trataram muito bem. Os dias passavam assim, e as coisas estavam indo bem, sinceramente. Eu só via bondade da parte deles, e sentia que Deus estava me recompensando com outra família. Enfim, sou bonita, adoro me arrumar e ter estilo, e tenho um corpo ótimo. No fim das contas, sou uma mulher e tenho necessidades humanas, o que é natural. E, honestamente, antes de me casar, eu tinha sentimentos por Mahmoud, meu primo mais velho. Eu me sentia muito atraída por ele. Quando morei com eles, aquela admiração se transformou em amor, a ponto de eu começar a sonhar com ele enquanto dormia e acordar com a sensação de que ele estava comigo. Você sabe do que estou falando, né? E, sinceramente, eu desejava que ele olhasse para mim. Mas eu ficava pensando, ele olhou para você quando você ainda era virgem.
Por que ele olharia agora que você está divorciada? Mas eu não conseguia tirá-lo da cabeça. E por isso sempre me esforçava para estar impecável na frente dele. Mesmo quando estava limpando e cozinhando, eu tentava chamar a atenção dele de qualquer jeito. Usava minhas melhores roupas, às vezes até as mais reveladoras. E claro, sempre me certificava de estar com a melhor aparência possível. Com o tempo comecei a sentir que ele estava realmente começando a me notar e tentando se aproximar e conversar comigo, o que me deixou muito feliz. Até que uma noite todos estavam dormindo e eu estava acordada. Decidi ir à cozinha preparar um sanduíche e uma xícara de chá, fingindo que estava dormindo, então saí de pijama. De repente, enquanto eu estava na cozinha, vi Mahmoud entrando, abrindo a geladeira para pegar uma bebida, e lá estava eu. Eu estava usando uma camisola fina e quase todo o meu corpo estava coberto. Ele pareceu chocado e, honestamente, eu também fiquei chocada a princípio. Era a primeira vez que alguém além do meu ex-marido me via daquele jeito. Mas percebi que seus olhos estavam em mim. Ele chegou a dar um suspiro de espanto. O que ele estava fazendo ali? Eu disse a ele. Desculpe, eu estava apenas preparando um chá e já volto. Achei que ninguém estivesse acordado. Claro, enquanto dizia isso, eu estava tentando me cobrir, porque a maior parte do meu peito estava à mostra, e a camisola ia acima dos meus joelhos. Ele disse, não se preocupe, não é nada, mas você sabe que é como a lua. Eu disse, sério? Ele disse, sério, absolutamente. Você é como a própria lua. Eu sonhava em ouvi-lo dizer isso há tanto tempo, e quando ele disse, senti como se tivesse derretido. Ele se aproximou e pegou minha mão na dele. Naquele momento eu não consegui me controlar. Fiquei completamente tonta. Ele se aproximou, me abraçou e me beijou. Meu coração quase parou com a sensação que eu estava experimentando. Sem dizer uma palavra, nos vimos indo para o meu quarto, e ele fechou a porta delicadamente e começou a me tocar. Ele era como um homem faminto que não conseguia acreditar no que via ao encontrar uma refeição à sua frente. E eu estava ainda mais faminta do que ele. Não sei o que fizemos um com o outro naquele dia, mas toda vez que eu levantava a voz, ele involuntariamente colocava a mão sobre minha boca para que ninguém me ouvisse. Eu não sabia quanto tempo ficamos juntos naquela noite, e nem sequer tinha consciência do que estava acontecendo. Eu era como uma cachoeira, um momento após o outro. Então ele beijou minha testa, saiu e voltou para o quarto dele. Senti como se estivesse sonhando, como todos os outros dias. Eu não conseguia acreditar no que tinha acontecido ou no que estava sentindo. Fiquei na cama exatamente como ele tinha me deixado, incapaz de me levantar ou querer acordar daquele lindo sonho e daquela sensação que eu estava vivenciando. Era como se eu ainda pudesse senti-lo comigo e sentir tudo o que ele tinha feito. Depois disso, sempre que as circunstâncias permitiam, ele vinha ao quarto e fazíamos o que queríamos. Eu estava vivendo os melhores dias da minha vida e queria que continuasse assim para sempre. Eu nem pensava em casamento ou qualquer outra coisa. Tudo o que eu queria era ficar assim com Mahmoud. Eu não pensava em mais nada. Então, uma noite, enquanto estávamos juntos como de costume, o irmão dele, Haitham, entrou no quarto e nos flagrou naquela posição. Meu coração parecia ter parado de medo diante da cena. Eu não sabia como aquilo tinha acontecido, ou como ele tinha entrado ali. Em voz baixa, ele disse para Mahmoud, chega por hoje. Quer ficar sozinho? Eu estava completamente confusa. Mas Mahmoud não se surpreendeu nem um pouco. Ele apenas disse, tudo bem, você também ficou sozinho, mas não fale palavrão. Eu estava tão chocada que não conseguia falar nem fazer nada. Mahmoud se levantou e sentou na cadeira ao lado da cama para observar o que ia acontecer. Haitham se afastou sorrateiramente e veio até mim para continuar o que o irmão estava fazendo. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seria possível? Mahmoud realmente poderia fazer isso comigo? E o irmão dele sabia de tudo desde o início? Os dois se revezaram comigo até que eu estivesse tão exausta que não conseguia me mexer. Depois disso, os dois ficaram comigo, às vezes juntos, às vezes sozinhos.
Honestamente, com o tempo, me acostumei. Ou melhor, não me incomoda mais. Eu realmente amo o relacionamento deles. E ambos se esforçam demais, muito além do que se espera, a ponto de eu já ter desmaiado várias vezes de tanto que acontece. Mas no fundo, me sinto tão descartável, como se tivesse me tornado um brinquedo nas mãos deles. Eu cozinho, lavo, limpo e estou à disposição deles o tempo todo. Com o tempo, essa situação se tornou incrivelmente exaustiva e eu não sei o que fazer. Quando isso vai acabar? Não aguento mais. Por favor, me aconselhe sobre como lidar com isso.